Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do evento. Teremos aqui excelentes palestras que vão proporcionar grandes discussões. Espero que todos aproveitem ao máximo. Ao meu lado, engenheiro Paulo Barreto, engenheiro eletricista, diretor técnico da Barreto Engenharia, vice-presidente da Abracip, Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais, e diretor técnico da ABE São Paulo, além de membro emérito da comissão CE 6401, que revisa a NBR 5410, e da CE 6410, que revisa a NBR 5419. Então, é um grande prazer dividir a mesa com o Paulo, já amigo de longa data. Esperamos que todos nós tenhamos um excelente dia com um aproveitamento muito interessante. Paulo, está contigo. Muito obrigado, meu colega e amigo Jobson, pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês nesse evento. Ontem eu fiquei à distância, trabalhando e assistindo aí algumas palestras, e hoje tinha programado para vir até aqui. Bom, vamos iniciar então com a primeira palestra do dia, do Milton Shigihara, palestra Raios, Mitos e Fatos. O Milton é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica, mestre em energia e doutor em ciências em 2001, 2005 e 2015, respectivamente, pela USP. Engenheiro eletricista da seção técnica de altas correntes do IEE-USP por 10 anos. Atualmente realiza pesquisas relacionadas à alta tensão e descargas atmosféricas. É membro também do SENDAT USP. Eu, particularmente, conheci o Milton quando ele estava ingressando aqui no IEE. Por favor, Milton, a palestra é sua. Bom dia a todos, obrigado. Essa é a minha apresentação, né, sobre raios, mitos e fatos. Não é nada técnico comparado com outras apresentações que a gente já teve até agora, né? Tá? Então, eu sou do laboratório. Deixa eu estar no modo automático aqui. Bom, sobre o tema, esse daqui é o sumário, tá? Dividir em 5 partes: formação das descargas atmosféricas, características dessas descargas, né, fatos. O Weger, ele está rodando no automático aqui? Bom, essa daqui é a divisão, né, dessa apresentação: formação das descargas atmosféricas, vou chamar de DAs, tá? Características de uma das descargas que é importante, né, para a gente. Alguns fatos, curiosidades sobre descargas atmosféricas, uma parte histórica e, por fim, a parte de mitos, né, de proteção contra descargas atmosféricas. Bom, essa é uma parte do professor Carlos Morales, do IAG, mas em relação às descargas, essa parte aqui corresponde ao circuito global, né, circuito elétrico global, tá? O mecanismo de eletrificação do sistema aqui é bastante complexo, tá? Que tem inúmeras medições que ainda precisam ser feitas, simulações para serem realizadas ainda, né? Então é bastante complexo, sem soluções, tá? E a formação das descargas, elas são bastante complexas, que são fenômenos macrofísicos, né? Escalas quilométricas, tá? E também, ao mesmo tempo, microfísicas, escalas milimétricas, tudo ocorrendo ao mesmo tempo, tá?
com produção de cargas de até centenas de coulombs. Okay? Então, a Terra recebe os raios cósmicos, né, distantes, raios solares, tá? E outras fontes de energia também. Tá? Bom, em relação à parte das descargas atmosféricas, uma distância que interessa para a gente seria mais essa parte aqui, né? Parte de proteção, tá? Tem uns 20 quilômetros, mas existem outros tipos de descargas acima dessa altitude de 20 quilômetros, tá? Na estratosfera, mesosfera, tá? Por exemplo, esses electron positron beams, blue jets, tá? Gigante jet, halos, Elvis, esses red sprites, tá? São tipos de descargas difíceis de serem visualizadas, tá? E também de serem medidas. Não, pilha até a metade. Já tá. Bom, essa parte aqui é o que nos interessa, né? Que é onde tem essas cargas de nosso interesse, que causam maiores problemas na parte de sistemas de energia elétrica e também telecomunicações, estruturas, tá? Em relação àquela parte mais baixa, tem uns 20 quilômetros, podemos dividir em nuvens baixas, médias e altas, tá? Tem vários tipos de nuvens, tá? Por exemplo, nessa parte baixa, cúmulos, estratocúmulos, tá? Na parte média, por exemplo, esse alto-estratos. Na parte de altas nuvens, esses 5 estratos. Particularmente, em relação às tempestades, elas acontecem principalmente por causa desse tipo de nuvem, tá? Cúmulos nimbus, tá? Tem o formato de uma bigorna, okay? E que causam, pode causar inundações, tá? Caem nesse tipo de formam bastantes raios, né? Ok? E esse tipo de nuvem, ela pode formar, ou pode dar origem a vários tipos de descargas, por exemplo, de nuvem para nuvem, né? Nuvem, está dentro da própria nuvem, né? Chama intranuvem. Por exemplo, um outro tipo de descarga seria a nuvem-ar. Tá? O outro tipo, de um ponto mais alto, que é uma descarga ascendente aqui, por exemplo, é do solo para a nuvem. E as mais comuns, né, que é de nosso interesse, seria o tipo nuvem-solo. Tá? Quando esse tipo de nuvem ela se adensa, você fica de um tamanho muito, muito grande, tem a formação dessas supercélulas que podem causar, por exemplo, tornados, né? E normalmente as tempestades nessa região são bastante intensas. Né? Bom, aqui tem um questionamento, né, de diferenças entre raio, descarga atmosférica, relâmpago e trovão. Raio, aqui a gente pode pegar pelo dicionário, no caso aqui Michaelis, diz que é de uma descarga elétrica, acompanhada de trovão e de relâmpagos, que produz entre duas nuvens eletrizadas ou entre a Terra e as nuvens. A centelha, curisco, faísca. Descarga elétrica a gente pode entender como descarga atmosférica também. E relâmpago se refere à luminosidade súbita e intensa proveniente de descarga elétrica entre duas nuvens ou entre uma nuvem e terra que antecede a trovoada. Tá? Na verdade, o relâmpago tem relação com a geração de campo eletromagnético. Tá? Então, raio é mais ou menos como um relâmpago, mais trovão. E trovão seria o som estrondoso gerado devido à formação da descarga atmosférica. Nos próximos slides, vou apresentar aqui, né, a formação de uma descarga negativa, nuvem terra, tá? Esses são os créditos do professor Alexandre Piantini, tá?
Então, a gente tem uma descarga eletrizada, né? Tem cargas negativas na parte inferior, cargas positivas na parte superior, né? Aqui tem uma indução, tá? E, como por exemplo, de uma nuvem típica, a temperatura no núcleo é da ordem de menos 20 a menos 10 graus Celsius. Nessas condições, acontecem, apesar da existência de cargas positivas também, essas descargas preliminares, tá? Que tem a formação na base da nuvem. Tá? Essa descarga, bom, ocorre essas quebras do dielétrico nessa região, né? A formação do step de líder, tá? Que são os líderes escalonados. Ele é escalonado em traços retos, né? Como por exemplo esse desenho aqui, tá? Velocidade da ordem de média de 0,1 metros por microsegundo. Lembrando que a velocidade da luz é de 300 metros por microsegundos. O comprimento dessas partes retas, né, mais ou menos de uns 50 metros, tá? Que são os passos. A corrente é de centenas de amperes, com uma carga da ordem de 5 coulombs. Ok? Bom, então esse líder, step de líder, ele vai descendo, né, no caso, em sentido ao solo, e pode acontecer um fenômeno como esse, nessa formação, tá? Que são as bolas de fogo, tá? Que algumas pessoas veem. Isso daí ainda há muitos estudos, né, que fazem sobre esse tipo de fenômeno, tá? Em um determinado momento, ocorre a formação de líderes, tá? Não só um, no caso aqui tem um, né? Ascendentes, tá? O campo elétrico nessa parte aqui fica bastante intenso, tá? Por exemplo, nesse caso aqui a gente pode ver, né, tem a descarga aqui, mas a gente pode ver nessa estrutura, tá? Uma descarga que é formado no topo, no outro ponto também. Então, tem duas formações, mas pode ter várias formações aí desse tipo de líder. A tensão nessas condições é da ordem de 50 a 100 megavolts. E a altura é da ordem de dezenas a centenas de metros. Ok? Bom, tem essa conexão, né? A conexão entre o líder descendente e o líder ascendente, e com a formação da primeira descarga de retorno, tá? Então, para poder o equilíbrio dessas cargas. A velocidade dessa primeira descarga de retorno é da ordem de 100 metros por microsegundos, tá? É um terço da velocidade da luz. Ela se conecta em todo o caminho do canal. Tá? A forma de onda da corrente tem esse aspecto. E esses são os parâmetros, tá? Esse daqui é um parâmetro do Segre, tá? Então tem vários parâmetros aqui. De interesse, só por curiosidade, né, pra gente. Primeira descarga de retorno. Tá? Esse daqui é o tempo de frente equivalente, dá algo como 3,8 microsegundos. O valor de crista da corrente é da ordem de 31 kA. O tempo de meia cauda da ordem de 77,5 microsegundos. E a carga da ordem de 4,6 coulombs. Bom, após esse processo, a formação da primeira descarga e retorno, tem outros processos que acontecem dentro
E no canal da descarga, né, tem os processos J, K e dos componentes N. Basicamente, é um rearranjo das cargas, né? Então tem, por exemplo, a elevação do campo elétrico, depois, no caso, do processo K. E o J aqui é a parte final, antes de ocorrer a próxima descarga, que seria a descarga subsequente. E na queda dele tem a formação desses componentes M. Isso aqui não vou entrar em detalhes, né? Tem no livro do professor Rakov, tá? É tudo detalhado. Então, tem todo esse processo, né? De equilíbrio das cargas. Tem esse Dart Leader também, né? Que seria esse caminho, de manter o caminho para a próxima descarga. Tá? A formação da próxima descarga, que seria a segunda descarga de retorno, seria a descarga subsequente. Nesse caso aqui, o tempo de frente ele é mais íngreme, né? Aqui tem uma tabela também do Segre. O tempo de frente seria da ordem 0,7. O valor da corrente é bem menor, de 12 kA. O tempo de meia cauda da ordem de 30 microsegundos. E a carga também bem menor, da ordem de 0,9 coulombs. Aqui é interessante também que essas descargas, que são as piscadas que a gente vê quando tem um raio, né, acontecendo, ele acontece na ordem de 3 a 5 vezes, tá? São descargas múltiplas, chamadas de descargas múltiplas. E assim acontece esses fenômenos na sequência, né? Do mesmo jeito entre a primeira descarga e a descarga subsequente. Tá? Até que tem a extinção desse canal, nesse canal ele é extinto. Tá? E aqui a gente tem um exemplo, tá, de como que acontece. Okay? Tá. Então ele tem esses step leaders, né? Eles vêm, tem a parte da conexão, tá? Essa é a primeira descarga e retorno. O canal se mantém, tá? Aí tem essas piscadas, são as descargas subsequentes. Tá? Em relação às características, em termos médios, a carga é da ordem de 20 coulombs, né? O diâmetro do raio de alguns centímetros. Em média, o comprimento do canal é da ordem de 5 km. Tá? A frequência de um trovão, né? Ela boa parte está na faixa de uns 100 Hz, tá? Depende muito do comprimento do canal também. 1% de energia é convertida em campo eletromagnético. Essa parte aqui, acho que deixa eu chamar a parte, porque é do professor Danilo também, né? Mas no Brasil tem da ordem de 78 milhões de raios que acontecem, né? E boa parte é na área rural, que tem essas mortes, tá? Em relação ao nosso globo terrestre, né? Esse globo aqui indica a densidade de raios, tá? Quanto mais claro, mais raios acontecem, tá? Aqui tem a divisão pelas linhas aqui, no Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de Câncer e no Círculo Polar Ártico. O que a gente nota é que 90% dos raios acontecem nas terras emersas, na parte dos continentes. Regiões tropicais, né, subtropicais, tem maior concentração de descargas, né? A gente pode ver nessa região aqui. Também tem relação com o aquecimento global e também com a urbanização. Esse é o mapa do índice serônico, né, que a gente costuma utilizar. Tá? Mas o que a gente nota aqui é que Manaus é a cidade que tem maior número de mortes por raios no Brasil, né? São 20 mortes, foram 20 mortes entre 2000 e 2013. Rio Grande do Sul, o estado com maior concentração de raios do Brasil. E tem os raios mais destrutivos também. Essa região aqui, litoral de Nordeste,
Sergipe tem menor concentração e menor número absoluto de raios no país, né? E aqui em Porto Real, tá, no Rio de Janeiro, a cidade que tem maior concentração de raios no país. São quase 20 raios por quilômetro quadrado por ano. São Paulo, também em primeiro lugar do Sudeste, com 20 mil raios por ano. Bom, os raios eles não acontecem apenas devido às nuvens. Então, por exemplo, erupção vulcânica também acontecem raios. Tempestade de areia também pode acontecer raios. De neve também. E por fim, explosão nuclear, bomba H, bomba de fusão nuclear, tá? Também acontecem esses raios, tá? Em outros planetas, por exemplo, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano, também Marte, acontecem os raios. Esse daqui, no caso, é do Júpiter, né? A tempestade tem esses pontos que são os raios. Tá? Em mais detalhes, aqui é mais detalhado ainda. Esse daqui foi captado pela nave Galileu, né? E também esse daqui em Saturno, esse pontinho azul, pela nave Cassini. O que indica que o raio ele é um indicador de convecção e precipitação. Tá? E são processos, são os principais processos de fonte de energia atmosférica, tanto na Terra, por exemplo, como em Júpiter, tá? Que é bastante gasoso. Também, aqui tem uns exemplos de efeitos dos raios, né? Quando uma descarga acontece por exemplo, em uma parte rochosa ou em areia, tem essa formação que chamamos de fulgurito. Isso daqui é o que o professor Ullmann e Jacob eles encontraram, né? Um fulgurito, o maior fulgurito do mundo. Tem 4,8 metros entre esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui B. Esse daqui são imagens de fulguritos, tá? Do sul do Brasil, tá? Que foram colhidos numa região arenosa. E quando uma descarga cai em pessoas que sobrevivem, né? Ou em alguns locais específicos, tem essa formação de figuras, tá? Figura de Lichtenberg, tá? Essas formações com essas características aqui. Bom, os raios, eles selecionam com a formação dos primeiros aminoácidos do nosso planeta, tá? Importante para o ciclo do nitrogênio, e também a queimada causada pelas descargas, né? E também são atribuídas divindades desde a antiguidade, né? Como Tifão, no Egito Antigo, Thor, Deus nórdico, Zeus, não bateria. Zeus, Deus grego, Júpiter, romano, o Tupã, aqui do Brasil, né, Tupi-Guarani, Haddad dos Acádios, Indra, do Hindu, né, o Eumpundulo, da Bantu, né, tribo Bantu africano, tá? E também, na época dos homens das cavernas, o raio era fogo mágico, né, do céu, que o homem capturava e usava para aquecer a noite. Também foram reportados a ocorrência de descargas em céu limpo, então pode ser que o céu esteja limpo, né, mas pode acontecer uma descarga também. Tá? O relâmpago mais longo foi registrado nos Estados Unidos, nessa data aqui, em 2020, tá? Com comprimento de 768 quilômetros. Tá? Mas aqui no Brasil, a equipe do professor Marcelo Saba também capturou
é uma descarga, eles mediram uma descarga superior a 700 km, que era recorde anterior. E uma árvore, se tiver uma descarga caindo nessa árvore, ela pode explodir. E a temperatura do núcleo de uma descarga a temperatura do núcleo de uma descarga atinge alguma coisa da ordem de 30.000 graus Celsius, que dá 5 vezes a temperatura de superfície do Sol. O professor Carlos Moraes falou sobre esse local aqui, na Venezuela, né, no Rio Catacumbo, onde cai mais raios durante o ano inteiro, 300 noites por ano. Uma descarga média, um raio médio, possui uma energia de mais ou menos 250 kWh. E a probabilidade de ser atingido por um raio de uma idade até 80 anos, nos Estados Unidos é de 1 para 15.300. E parte de torres, né, sistema elétrico, telecomunicações, árvores, aviões, etc., pode ser utilizados para conduzir a corrente elétrica de uma descarga atmosférica. Essa tabela mostra, do Segre, né, que uma ramificação que se forma na nuvem, ela pode atingir 2 pontos, tá, sobre as descargas de terminações múltiplas, tá, nesse caso aqui, múltiplas terminações no solo. Tá? Então, por exemplo, esse caso aqui, ela se forma na nuvem e 2 pontos de impacto. Uma descarga ela pode atingir mais de um ponto. Em relação a uma parte sobre os estudos, a primeira explicação científica foi do filósofo grego Aristóteles, tá? Século 3 a.C., que atribuiu a trovada a colisão entre nuvens e o raio incêndio de uma exalação agitada pelas nuvens. O estudo sistemático, a primeira em 1752, por Dalibard, na França, né, que fez esse experimento de haste de ferro e comprovou que a natureza elétrica da descarga. Outros ensaios, por exemplo, Benjamin Franklin, que a gente conhece mais, também fez testes, né, experimentos utilizando pipas, balões, para erguendo fios condutores, né, que geravam faíscas, devido ao campo elétrico da descarga atmosférica. No final do século XIX, foram feitas fotografias e espectrografias que foram utilizadas para fazer os estudos. Em relação aos mitos, a primeira delas é uma antiga, né? E o uso de coroa de louros protegia contra descargas atmosféricas. É comum a gente ver bustos, né? Estátuas com coroa de flores. Né? O outro, que na Idade Média, se tocasse os sinos na coisa de uma tempestade, que a descarga não atingiria o local. Mas muitos sineiros morreram por causa disso. Então isso daí não foi uma boa ideia. Também tem o uso de amuletos, né, tipo na Europa, Ásia, Polinésia, essa pedra do raio, os coriscos aqui, eles enterravam também, né, para proteger contra o efeito dos raios ou de não acontecer raios. E também, isso daqui é bastante comum, né, aqui no Brasil, que o espelho atrai raios, então tinha que cobrir o espelho, tudo. Mas na verdade tem a ver com a moldura do espelho na época colonial, que era de metais, né? Também, quando acontecia um raio, tinha um reflexo no espelho e as pessoas ficavam com medo. Então,
por isso que as pessoas cobriam os espelhos. Mas é isso, obrigado. Agradecer ao Milton pela palestra bastante interessante, inclusive pela sugestão que nos deu ao falar dos raios em outros planetas,